E aí, galera, bem-vindos a mais um Historiando. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje nós vamos falar de um tema que com certeza mexe com o imaginário de todo mundo. Falaremos sobre Esparta. E aí, querem saber um pouquinho mais? Então vamos lá. This is Sparta! Ok, galera? Olha só, quando nos referimos a Esparta, falamos de uma polis que nos dá vontade de escrever o seu nome com todas as letras maiúsculas e com estrelinhas assim no meio, piscando, fazendo show. É uma polis elevada a um novo nível no sentido de que todos os elementos teóricos e os elementos psicológicos envolvidos na criação da polis estão intensificados em Esparta em tal nível que quase parece ser algo distinto das outras cidades-estado. É importante lembrar que os outros gregos também se sentiam assim. Esparta tinha um lugar especial na mente e na imaginação dos gregos. Os gregos admiravam os espartanos porque eles tinham, em um nível extremo, a sensação de que a polis era o centro da vida do homem grego e que eles tinham virtudes associadas à polis num nível extraordinário. Sendo assim, os gregos os admiravam, mas não a ponto de viver como os espartanos, porque o preço ele era muito alto. E outro ponto importante é que os espartanos se tornaram um tipo de modelo para os filósofos que surgiram no fim do século V e no início do século IV, principalmente Platão e Aristóteles, que tinham algumas críticas quanto a Esparta real que existia, né? Mas é que eles moldaram a sua noção de polis ideal tendo Esparta como base, com as variações que eles desejavam introduzir, que eles achavam que seria melhor. Mas, de toda forma, eles observavam Esparta e Esparta era o modelo de polis ideal. E além dessas ideias, há o fato de que Esparta emergira no século VI como sendo a mais poderosa de todas as polis. Ela seria a primeira a liderar uma aliança duradoura entre as cidades-estados e Esparta se torna a polis mais poderosa e mais importante da Grécia logo depois de e incluindo as guerras pérsicas. Aqui eu preciso fazer uma observação para vocês. A primeira é que, temporalmente falando, a nossa aula se situará no período homérico, ou seja, nós estamos falando um período que abrangeria do século XII até o século VIII, o período arcaico, né, que iria do século VIII ao século VI, e o período clássico do VI ao IV. Então, assim, só para dizer que a gente não vai ficar pontuando isso aqui é período homérico, isso aqui é período arcaico, isso aqui é período clássico, mas é só para vocês terem noção temporalmente do que eu estou falando. Por isso que nós tivemos a nossa primeira aula para poder contextualizar toda essa periodização anterior, para vocês poderem entender um pouquinho da história de Esparta e Atenas, mesmo porque são duas cidades que têm um desenvolvimento completamente diferente, né? E aí, a primeira coisa que a gente deve se perguntar, e eu acho que, aliás, a primeira coisa que a gente se pergunta, né, é saber como que Esparta chegou a ser aquilo que acabou se transformando, né? Em suma, como e quando Esparta se tornou o que era. E para isso, primeiro, como sempre, vocês já sabem, a gente precisa compreender um pouquinho da geografia do lugar. E como sempre, então, começaremos com a localização. A cidade de Esparta localizava-se na região da Lacônia, ou seja, a sudeste da península do Peloponeso, cortada pelo rio Eurotas,
num vale cercado por altas montanhas e de difícil transposição. E nestas montanhas havia depósitos de minerais que era uma importante fonte de recursos. As terras eram férteis na Península do Peloponeso, né? Então elas eram propícias ao plantio de cereais, oliveiras, vinhas e as pastagens eram boas. Então disso vocês já tiram que quando nós falamos de economia, nós estamos falando de uma economia agropastoril. E a região vizinha da Lacônia, né, a Messênia, que está no sudeste do Peloponeso, era em termos econômicos ainda mais atraente do que a própria Lacônia, né? Entretanto, na costa da Lacônia e em função dos grandes despenhadeiros e pântanos, que não eram nada favoráveis à navegação, persistia um certo isolamento da região e aí isso tem como consequência um destaque muito pequeno com relação ao comércio comparado a outras cidades-estado gregas, né? E segundo Tucídides, Esparta era formada por várias aldeias ou vilas, e as fontes escritas identificaram 5 delas vizinhas da própria cidade de Esparta, né? Pitana, Messoa, Liminae, Quinossora e Amiclae. Essas são as 5 aldeias de Esparta. E novamente, tudo que nós podemos fazer para conhecer Esparta é arrazoar, é procurar, né, a partir de provas bem limitadas, né? E a maioria dessas evidências escritas sobre Esparta vieram de uma época posterior aos fatos aos quais nós iremos nos referir. E praticamente não temos provas contemporâneas, apesar de termos algumas, né, principalmente vestígios arqueológicos, e aí a gente só pode fazer suposições a partir desses vestígios e tentar reconstruir a história de Esparta. Eis então a interpretação mais comum sobre quando e como Esparta se tornou o que era, né? Segundo a tradição, os dórios invadiram a Lacônia. Nós vimos isso na aula passada. Se não viram, assistam, porque vocês vão precisar da aula passada para entender muita coisa dessa aula. Então, os dórios invadiram a Lacônia e fundaram uma cidade que eles chamaram de Esparta, isso por volta do século IX a.C. E eles conquistaram ainda, após muitos combates, toda a Messênia, e isso por volta do século VIII a.C. E aí, quando observamos Esparta pela primeira vez, vemos os dórios comandando-a, e vemos o povo grego subordinado em diferentes níveis de subordinação, que são supostamente gregos aqueus e que estão abaixo dos espartanos, ou seja, dos gregos dóricos. E parece que bem no começo ouvimos falar de um povo chamado Ilota. E não é simples definir um Ilota, né? O estabelecimento do status de Ilota é quase que unanimamente conectada pelos antigos pela conquista de Elos, né? Eles acreditavam que os ilotas da Lacônia, ou ao menos a maioria deles, eram descendentes dos eleanos escravizados e que o primeiro nome dos ilotas derivava então do nome dessa cidade, derivava do nome de Elos, né? Pausanias, inclusive, fala que Elos foi fundada por Hélio, que era o filho mais novo de um herói que com certeza vocês já ouviram falar o nome, que é Perseu. E a cidade foi reduzida à sede dos dórios e os habitantes se tornaram os primeiros servos da Macedônia, né? Eles seriam então parte dos aqueus pré-dóricos que não teriam imigrado após as invasões dóricas. Então a gente está falando desses aqueus da civilização micênica, porque imaginem comigo, eu espero que vocês tenham pensado isso na aula passada, mas quando os dórios chegam ali no Peloponeso e que eles destroem Micenas, esse processo de desintegração da cultura micênica não acontece assim de repente, né? Não é como se fosse os dórios chegassem lá e aí virar e falar assim, ó, galera, ó, acabou,
não tem mais palácio, acabou toda essa cultura, agora quem manda aqui somos nós. E aí, de repente, pá, tudo, de uma hora para outra. Não, é um processo que leva um tempo bastante longo para poder se desenvolver. Então, virar e falar assim que as coisas acontecem de uma hora para outra não funciona em história. Então, Micenas vai se desintegrando, vai ocorrendo essas primeiras migrações da primeira diáspora grega, mas alguns não vão migrar, vão continuar na região, que é o exemplo que Pausanias dá. Se ocorreu ou não, a gente não vai saber com certeza. A gente tem essas narrativas posteriores. E as únicas exceções a essa regra, ou seja, as exceções a essa narrativa de Pausanias, a gente encontra em Antíoco e Estrasbão, que as narrativas deles encontram a origem desse instituto dos ilotas no contexto das guerras messênicas, né? E aí, conforme Antíoco, eles eram um grupo de espartanos que haviam se abstido de lutar contra os messênios e aí eles foram condenados à escravidão. Mas assim, é uma narrativa paralela, né? De toda forma, a palavra ilota significa justamente aprisionado, porque supostamente fora após a conquista da Messênia que as populações conquistadas e seus descendentes foram transformados em ilotas, que é uma espécie de servo, né? Os conquistadores espartanos tornaram-se proprietários, cada espartano adulto tinha um lote de terra próprio cultivado por famílias de ilotas. E os ilotas eram obrigados a dar aos espartanos uma porcentagem do que era produzido na terra, normalmente metade, como se eles fossem meeiros, né? E aqui vale um destaque, eu quero grifar isso de forma muito forte. Os ilotas não eram escravos, isso mesmo, não eram escravos, porque não eram de fato propriedade dos espartanos. Na verdade, os ilotas são de propriedade da polis como um todo, eles pertencem ao estado, à polis, e não a um espartano específico. Eles eram submetidos, mas formavam uma comunidade à parte. Embora não tivessem direitos legais e pudessem ser mortos por qualquer espartano, sem que os espartanos sofressem nenhuma punição pelo assassinato, ainda assim, eles não eram escravos. Apenas os espartanos e seus descendentes pertenciam ao grupo dos chamados iguais. Então, o termo grego, inclusive, para isso que é homoioi, que são os iguais. Então, eles eram proibidos de trabalhar e eram sustentados pelos ilotas. Por outro lado, eles deviam dedicar-se aos assuntos da cidade. Isso aí, acho que tá básico, deu para perceber, pelo menos pela aula passada, que o trabalho, ele é mal visto dentro da Grécia. Esse trabalho manual, ele é visto como se fosse, assim, algo inferior, né? E os ilotas, naturalmente, não gostavam muito dos espartanos e se revoltaram contra os espartanos diversas vezes, né? Uma das maiores revoltas que chegou a ameaçar a soberania de Esparta ocorreu na Messênia no século 7 a.C., que após muitos anos, né, os rebeldes terminaram derrotados pelos espartanos. Então, vide que a gente já está dentro do período que a gente chama de arcaico, né? E um episódio do conflito, desse conflito dos ilotas contra os espartanos, diz o seguinte, que os espartanos sitiaram o acampamento iloto composto por um bando de rebeldes que estavam refugiados em uma colina, né? Essa colina é o Monte Taygeto, em Esparta. E aí, numa noite, durante uma tempestade, os espartanos subiram na surdina, né, e provocaram uma sangrenta batalha noturna, que é algo pouco comum na antiguidade, mas que foi possível graças à iluminação dos raios, por conta da tempestade que estava caindo. E as mulheres ilotas combateram também, elas atiravam pedras, incentivavam os homens a lutar até a morte. E após 3 dias de lutas, os espartanos permitiram que os sobreviventes ganhassem a liberdade com a condição de que eles deixassem a Messênia. E essa história é importante para percebermos que os ilotas não eram escravos e que sempre houve conflitos sociais em Esparta.
Além dos zilotas, havia um povo vivendo na Lacônia, alguns nas proximidades de Esparta, ou seja, ao redor de Esparta. E uma das características fundamentais que define essa galera é que eles não viviam na cidade de Esparta. Eles não eram cidadãos de Esparta. Não são como cidadãos que eram chamados de esparciatas. Parece que eles eram dórios também, mas não temos certeza disso. E essas pessoas eram chamadas de periecos. Isso significa o povo que mora ao redor. Alguns falam que eles eram estrangeiros, mas difícil definir, né? As narrativas antigas associam a origem do status de perieco com a conquista da Lacônia e datam por volta do século VIII a.C. Aí, mais uma vez, Pausânias situa a fase crucial da conquista com os reis de Teléclo e Alquimenes. E a forma como a comunidade dos periecos passaram a existir são apresentadas de maneiras diferentes, né? De acordo com Éforos, eles haviam sido previamente um estabelecimento dórico, semi-independente, o qual foi subjugado por Agis I, ao governo espartano, né? É um dos diarcas de Esparta. E Pausânias, por outro lado, relata que eles foram encontrados pelos espartanos no curso das conquistas e expulsão pré-dórica original, né? Todos os antigos concordam com a origem dórica dos periecos, o que se conforma com o dialeto dórico falado na Lacônia nos períodos anteriores à conquista. Então é difícil precisar com certeza origens e datações. Aí podemos ter quase certeza de que os espartanos controlavam boa parte da Lacônia no período da conquista da Messênia, e assim que eles institucionalizaram a sua dominação, podemos estar relativamente confiantes que as origens do status de perieco pode ser localizado na segunda metade do século VIII, no mais tardar. E os periecos eram, portanto, cidadãos livres que viviam ao redor de Esparta. Eles eram em grande parte artesãos, e com o passar do tempo, os periecos com maior frequência serviam na batalha ao lado dos espartanos. Cada perieco supostamente possuía uma fazenda e trabalhava para si mesmo, e também estavam envolvidos no comércio e na indústria, né? Então os zilotas e periecos são importantes porque os espartanos não fazem nada dessas coisas que eles faziam, essas atividades manuais, trabalho, comércio, indústria, plantar, cuidar do gado. Os espartanos não faziam nada disso. Grifem, nada disso. Quando Esparta se torna Esparta, os esparciatas faziam apenas duas coisas: guerrear e se preparar para a guerra. Eles são soldados. Eles não tinham qualquer tipo de função econômica. Acabou, é soldado e ponto. Não tem mais nada para falar sobre isso. E graças às guerras e conquistas, Esparta, no final do século VII a.C., chegou a dominar 1/3 do Peloponeso, submetendo os antigos habitantes às suas leis e fundando novas cidades e entrando em contato com outros povos e hábitos. Entretanto, como os conquistadores, né, como os espartanos, eles eram minoria, né, eles eram muito minoritários diante dos conquistados, os espartanos sentiam-se ameaçados. E aí, no século VI, eles resolveram abrir mão de certos territórios que era de difícil acesso, então era difícil de manter a longo prazo, e optaram por fechar a cidade às influências estrangeiras, ou seja, as artes, as novidades, transformações que ocorriam nas outras cidades-estado por conta dos contatos comerciais e essa troca cultural que gera o comércio. Os espartanos não, eles fecham o território e adotam para si costumes próprios e costumes extremamente rígidos e uma disciplina atroz a fim de manter intacta a ordem estabelecida. E aí, quando as guerras acabam, quando essas guerras de conquista de Esparta acabam,
aí nós chegamos ao modo de vida que conhecemos dos espartanos. E aí uma das perguntas que se forma primeiro é, então, como se forma a Constituição espartana, né? Como se dá a organização sociopolítica de Esparta? É isso que a gente está chamando de Constituição, né? E as narrativas sobre a organização interna de Esparta e da Lacônia no geral tendem a demarcar os eventos cruciais em dois períodos distintos, né? O tempo imediatamente posterior às invasões dóricas e o tempo da legislação de Licurgo, que é considerado um dos maiores diarcas de Esparta, né? E é convenientemente datada a Constituição de Licurgo como sendo 7 gerações depois das invasões dóricas, ou seja, por volta do século IX. Os espartanos eram respeitados por sua eunomia, ou seja, boa ordem ou boas leis, costumes, o que parece, né? E os espartanos atribuíam sua constituição a Licurgo. E Heródoto narra isso. Conforme Heródoto, Licurgo gozava em Esparta da mais alta estima. E aí, chegando certa vez a Delfos para poder consultar o famoso oráculo de Delfos, assim que ele entra no templo, né? Ele ouve essas palavras da pitonisa. A pitonisa fala assim: eis que vem ao meu templo, amigo de Júpiter e dos habitantes do Olimpo. Hesito em declarar-te um homem ou um deus. Creio-te antes um deus. Olha o peso que isso tem, né? Você vê o tanto que Licurgo era bem visto, né? E aí acrescentam alguns que foi a pitonisa que ele ditou a Constituição que foi vigente em Esparta. Seja como for, a chamada Retra, que é a Constituição espartana, então já anotem aí, supostamente autorizada pelo oráculo de Delfos, é o documento fundacional de Esparta. Nela se estabelece a Constituição da cidade, o concílio, chamado também de Gerúsia, a assembleia, chamada também de Apela, e os éforos, que seriam uma espécie de poder executivo, os magistrados, assim como a educação dos cidadãos, chamado de agogê, as normas sociais e o modo de vida estritamente austero, né? E essa última parte era baseada no princípio da igualdade entre os espartanos, que eu havia falado para vocês, homoioi. E esse princípio de igualdade era economicamente baseado no sistema de tenência de terra que supria cada esparciata com um cleros. Esse clero é um pedaço de terra trabalhado pelos ilotas, fazendo os esparciatas virtualmente livres. A posse dessa terra, a posse do cleros, era pré-requisito para poder pertencer aos esparciatas. E socialmente o sistema era apoiado pela forma de vida militar, principalmente o jantar comum, chamado de syssitia, e o sistema de educação que eu havia falado para vocês, que é a agogê. E aí a gente precisa entender um pouquinho então sobre essas instituições políticas que eu falei para vocês. Primeiro nós vamos destacar a Assembleia, a Apela, né? A Apela era composta por todos os espartanos que não tivessem descido à classe dos inferiores por falta de condições de contribuir, por exemplo, para as relações, para as refeições coletivas. Se eles não conseguissem dar alimentos para contribuir na syssitia, então eles acabavam decaindo de posição. E a Assembleia se reunia uma vez por mês ao ar livre, em lugar não identificado, para evitar que houvesse corrupção. Então eles só ficavam sabendo na hora onde que seria a reunião. E o segredo de tal lugar garantia a proteção do grupo, ao passo que as refeições coletivas garantiam a coesão do grupo, né? Por outro lado, o poder da Assembleia era limitado, pois ela não discutia qualquer proposta apresentada, ela apenas votava. Ela também podia ser dissolvida pelos reis e pela Gerúsia, né? A Gerúsia a gente vai ver daqui a pouco, mas Gerúsia é o conselho dos mais velhos, mas na real que a tradução seria conjunto de velhos. É engraçado, mas enfim, né? Então, sempre que eu vi uma
decisão contrária à Constituição, tanto os diarcas quanto a Jerúsia podiam dissolver a Apela e posteriormente reuni-la novamente, né? A Apela votava a paz e a guerra, elegia os magistrados e indicava os anciãos que compunham a Jerúsia. Para poder participar da Apela, então você tinha que ser esparciata e você tinha que ter mais de 18 anos para poder participar da Apela. Já a Jerúsia, que é a segunda parte aqui da organização sociopolítica, ela era composta por 28 anciãos, juntamente com os dois reis, juntamente com os diarcas. Então, nós temos aqui, a Jerúsia ela é composta, portanto, por 30 pessoas. E é interessante notar a preocupação espartana com os procedimentos de votação, né? Se um geronte morresse, os candidatos à sucessão se apresentavam à Apela e a decisão era tomada pelo volume do som que as espadas faziam abater nos escudos, ouvidos por juízes que ficavam ali fechados numa casinha. Então, não tem votação escrita nem nada, não. É o barulho que eles faziam. Então, ganhava quem tinha mais barulho e decidia por ouvido. É uma parada meio maluca, né? Os gerontes, eles eram escolhidos entre os nobres de nascimento, com mais de 60 anos, e aqui vale um parênteses, porque conseguir chegar a 60 anos nesse período tá, joinha, porque a estimativa de vida é de no máximo dos 45, 50 anos, mas enfim, eles tinham que ter mais de 60 anos e eles ocupavam o cargo de maneira vitalícia após terem sido eleitos pela aclamação da Apela. Vitalícia porque, né, não vai viver muito tempo, então o que tem, né? Deixa ele lá curtindo a vida um pouco, mandando na galera. E esses gerontes formulavam e redigiam projetos de lei que seriam apresentados e votados na Apela. Se a Apela não aceitasse o projeto proposto pela Jerúsia, ela poderia ser dissolvida. E aí, então, pertencia ao Conselho dos Anciãos, portanto, a decisão final. E esse conselho também era a mais alta instância da justiça criminal em Esparta. E aí, outra importante instituição era chamado de eforato, que era composto pelos magistrados. Eles formavam um colégio de 5 membros eleitos por 1 ano. E aí, como parece não ter havido um caráter de censo ou de nascimento para poder ser membro do eforato, alguns teóricos políticos posteriores, principalmente dos séculos V ao IV, viu ali uma expressão de um caráter democrático da Constituição espartana, né? Esses magistrados, eles eram os guardiões da Constituição, né? Eles eram guardiões da Retra, e eles estavam sempre prontos a atuar contra todos os homens que pudessem ameaçar a Constituição, mesmo se fossem os gerontes ou os reis. Então, eles estavam ali como se fosse ali um sistema de contrapeso, né? Alguns estudiosos entendem a origem do eforato ligado às atribuições dos antigos reis palacianos, outros como herdeiro dos adivinhos, né? De qualquer modo, o importante é salientar que o eforato, a partir do século VI a.C., teve seu significado sedimentado como sendo um meio de defesa contra um eventual desenvolvimento tirânico do poder real. E a forma democrática do recrutamento dos éforos também pode ter sido uma satisfação dada aos demos, né? A gente viu isso, a população esparciata. O presidente do colégio dos éforos também presidia a assembleia, e em tempos de guerra eram os éforos que davam a ordem de mobilização, que indicavam os generais, a tática de guerra a seguir, e 2 éforos acompanhavam sempre aquele que, dentre os 2 reis, recebia o comando supremo da campanha. Vale aqui um detalhe para vocês, porque é o seguinte, vocês imaginam, nós estamos falando de uma diarquia. Então, se entra em guerra e os 2 reis estão ativos ao mesmo tempo como comandante supremo, né, como o grande general, vai dar treta, porque eles vão se desentender. Então, como que funcionava isso? Quando um
dos reis estava exercendo a função de general, o outro ficava fora. E aí na próxima guerra o outro ia exercer a função de general e aquele que estava em guerra fica fora. Então há um rodízio para evitar problema. E os éforos, eles também controlavam a educação e tinham poderes judiciais alargados, aos quais os próprios reis não escapavam. Porém, a elegibilidade por 1 ano impedia a apropriação pessoal do poder. Então é interessante perceber isso, né? Já a diarquia é bastante controversa, né? Segundo a tradição majoritária, essa é a única instituição anterior a Licurgo, né? Os reis, eles presidiam os sacrifícios antes de qualquer operação militar. E assim como os reis homéricos, eles também recebiam um pedaço de terra, né? Um domínio na terra dos periecos. Os reis deviam prestar juramento à Constituição e somente no plano militar é que a sua autoridade era absoluta. Porque o que acontecia? Em tempos de guerra, suspende-se a Constituição, suspende-se a rétara e entra a lei marcial. Ou seja, a suspensão da Constituição não quer dizer que ela está anulada. Quer dizer que todos esses processos decisórios que nós vimos com relação a esses diferentes estatutos políticos, né? Os membros da Pela, da Assembleia, a Gerúsia, os éforos, isso se suspende. Por quê? Porque agora entrou a lei marcial. Então não dá para passar os processos, tipo, na hora da guerra, as decisões precisam ser tomadas muito rápido. Então não dá para fazer essa votação toda. Isso é um processo muito demorado. Então suspende a Constituição. Então somente em tempo de guerra que eles tinham essa autoridade absoluta. E aí de 9 em 9 anos, os reis eram submetidos a uma espécie de julgamento divino, né? Nesse caso, a aparição, por exemplo, de uma estrela cadente no céu durante uma noite particularmente límpida testemunhava, por exemplo, a cólera dos deuses e a culpabilidade dos reis. E aí, desse modo, o poder dos reis era suspenso até que o oráculo reabilitasse. Então, deu para ver como que as coisas funcionam em Esparta, né? A diarquia vinha de 2 famílias. E aí os reis sempre, marca isso, sempre, vão sair dessas famílias, a dos Ágidas e dos Euripôntidas. Sempre dessas 2 famílias, Ágidas e Euripôntidas, sendo o direito de ser rei hereditário para o primeiro filho nascido após a ascensão do pai à realeza. Então não é o primeiro filho do cara do tipo assim, o meu primogênito, não. Era o primeiro filho nascido após a ascensão do pai à realeza. Ou seja, o primeiro filho que ele tem depois que ele se torna rei. E aí, caso o pai dele morresse e o herdeiro fosse menor de idade, assumia a regência um parente próximo até a maioridade do herdeiro. Ou seja, a palavra final cabia sempre ao grupo de anciãos e reis, que eram parte da aristocracia. Todos os homens de Esparta eram chamados de esparciatas. Já falei isso, mas não custa reforçar, né? Então, eles eram guerreiros, sendo proibidos por lei de exercer atividades que entrassem em conflito com a carreira militar. E aí devemos nos lembrar de que no mundo antigo as guerras eram sazonais, ou seja, ocorriam normalmente no verão. É meio louco, né? Porque você pensa assim, pô, verão, calor, praia, Santorini tá ali. Ai, o que a gente vai fazer no verão? Tomar um bronze e água de coco? Não, bora ali, guerrear. Tipo, umas escolhas de vida meio maluca, né? Enfim. E aí, durante o restante do tempo, né, quando eles não estavam guerreando, os esparciatas ficavam mobilizados em acampamentos militares, sempre em exercícios militares, e mesmo para dormir, eles não largavam suas armas, eles dormiam com a arma deles assim do ladinho ali, para poder pegar e se mobilizar rapidão, né? E aí os guerreiros espartanos batalhavam a pé, formando fileiras chamadas de falanges. Na dúvida, assista o filme 300. Pronto, vocês já vão sacar como é que é o esquema. E aí, ao som de flautas e coros, as falanges avançavam em formação cerrada,
contra o inimigo, como se fosse um muro de escudos, movimentando, usando também as lanças afiadas, né? Os meninos espartanos tinham uma educação militar rígida. Esse treino dos espartanos era chamado de agogê. Eu havia falado isso para vocês. E aí, como é que funciona a agogê? Vamos satisfazer essa curiosidade. Para começar, nasce um menino espartano. A gente tem que começar tudo com o nascimento, né? Nasce um menino espartano. E aí, já desde o princípio, isso não é algo que depende da família, do pai e da mãe. A decisão se eles devem ou não permitir que ele viva é tomado pelo ancião da comunidade espartana, ou seja, pela gerúsia, que vai examinar a criança, né? Vai reunir um grupo que vai examinar a criança. E aí, o que eles examinam, né? Principalmente e quase que unicamente, né, a sua condição física. Se ele for aleijado ou deformado de alguma forma, eles determinarão que ele seja morto. A criança, no caso, o bebê recém-nascido, ele vai ser morto, ele vai ser jogado do Monte Taygeto. O motivo disso é que eles entendiam que as crianças saudáveis cresciam para se tornarem adultos saudáveis, que crescem tipicamente para ter filhos saudáveis. Deu para entender aí a ideia? Quase que um início de eugenia, né, por assim dizer. Então, eles não poderiam se dar ao luxo de permitir crescer um homem que não virasse um bom soldado, né? Porque era isso que os espartanos eram. Pior, a pergunta que fica é: quem é que vai sustentar esses meninos se eles não forem um bom soldado? Não faz lógica, porque eles também não trabalhavam, né? Quem trabalhava eram os periecos, mas enfim, eles raciocinavam assim. Isso já é algo muito diferente das outras cidades-estados gregas. Por quê? Não é que os outros gregos não cometessem infanticídio, longe disso. Mas essa era uma decisão que cabia à família. Era uma decisão comum, por exemplo, nas famílias mais pobres, que não podiam sustentar uma criança, virar e falar assim: pô, é melhor matar essa criança agora do que a gente ficar passando dificuldade e ela passar fome. Não tô dizendo que eu concordo com esse raciocínio não, hein? Pelo amor de Deus, estou dizendo como que funcionava na Grécia. Então, em todo caso, como em quase toda a sociedade que conhecemos, é uma decisão da família decidir se a criança vive ou não. Mas não em Esparta, cabia ao Estado decidir se você deveria ou não viver. E aí, depois de passar por esse ordalho, a criança vai ter 6 anos de vida mais ou menos normal. Ela vai viver em casa, mas com a mãe. E finalmente, aos 7 anos, ele é tirado de casa e colocado em um lugar cujo nome em grego significa bando. E aí, eles são tirados de casa e vivem em uma escola militar. E a escola é dirigida por magistrado e é governada pelos meninos mais velhos. Aí vocês imaginem como que funciona isso, né? Você botar uma criança mais velha para cuidar da mais nova, né? E aí era permitido que os meninos mais velhos cuidassem dos mais novos, como eles costumam fazer, né? Que é maltratando, que é judiando, que é espancando a criança. É assim que funciona, né? E era muito ruim para eles, vocês imaginem, escola de tipo militar onde o bullying tá totalmente permitido. E aí, quando eles chegam aos 12 anos, eles vivem em quartéis, têm uma vida comunal, e eles não tinham luxo nenhum disponível para eles. Ó, eles não tinham sapato, já começa por aí. Eles recebiam uma capa. Aí vocês imaginem o sol do Mediterrâneo e da Grécia. Mas imaginem mais ainda Esparta no meio do inverno. É extremamente frio e aquela única capa não era suficiente. Isso é intencional. A ideia era ensiná-los a suportar o frio. Eles eram bem alimentados para se manterem saudáveis, mas não mais do que isso, né? Não para poder satisfazer seu apetite. E isso tinha um propósito, não é à toa. O primeiro era torná-los magros e fortes, todo mundo ficar fortão, alimentação e tal, mas também era para acostumá-los com as agruras da guerra, né? Por isso eles estavam sempre caçando para poder comer. O engraçado é que o ethos da situação era o seguinte: era compreensível que eles tentassem roubar o que pudessem. É difícil imaginar onde e como eles achariam algo para roubar, mas rolava. Eles eram encorajados a fazê-lo,
mas era castigado severamente se eles fossem pegos. Então o segredo era roubar, mas não ser pego. E aí Plutarco conta uma história interessante, né? Ele relata que um menino espartano tinha conseguido caçar um animal que ele poderia comer. E o animal que ele pegou era um furão. E ele teria matado e comido, mas no momento que ele consegue pegar o furão que ele captura, eles foram chamados para poder entrar em formação. Lembra que a gente está falando de uma escola militar. E aí ele teve que entrar em formação, né? Senão ele seria morto se ele não o fizesse. Mas ele também não queria perder o furão que ele tinha pegado, porque, porra, ele tava com fome, né? Então ele esconde o furão debaixo da capa dele. E lá estava ele em fila, todo lá, posição de sentido, com os outros meninos, em completa atenção. E enquanto isso, né, ele tá aqui com o furão tá vivo. O furão ia comendo ele por dentro e abrindo o caminho para poder fugir pelo lado do menino. E é claro que ele nem pisca, né? Ele tá lá parado assim, sentido, não dá um pisque, como se diz, né? Porque se descobrissem o que ele fez, ele seria severamente punido por ter sido pego roubando um furão. E aí, finalmente, o furão chega a um órgão vital e o menino cai sem dizer nenhuma palavra. Ele cai morto ali na fila, papum. Então, vocês imaginem, né, que se está sendo narrado isso, deve acontecer algo muito próximo. Você vê a rigidez da educação, né? Eles também recebiam treinamento físico, obviamente, né, treinavam o manejo de armas, mas, ao mesmo tempo, eles aprendiam música. Ou seja, poesia, mas assim, sabe, música pra guerra, já viram quando os militares saem pra correr e saem correndo cantando? É mais ou menos o mesmo esquema, até, só pra vocês entenderem. Então, essas músicas eram acompanhadas com instrumentos musicais, né? Mas o que importavam eram as palavras, mais do que qualquer outra coisa, né? Então, as coisas que aprendem são lições morais, que servem como diretriz daquilo que eles acreditam. Os espartanos também aprendiam a ler e a escrever. Os meninos até os 20 anos eram treinados pelos mais velhos, e aí eles eram treinados assim, eles se tornavam instrutores entre os 20 e os 30 anos, né? E esse elemento educacional abrangia, eles ensinavam meninos que iam de 7 anos até os que chegavam aos 30 anos, né? Então, entre 20 e 30 anos, eles seriam professores e todos os que estivessem abaixo deles seriam pupilos. Então, alguém de 29 anos seria um pupilo de alguém de 30 anos. Deu para entender aí a sacada, né? E há outros elementos também envolvidos nessa situação. Como sempre, encontrarão sistemas onde os meninos ficam agrupados e há os meninos novos e os meninos mais maduros, né? E o trote fazia parte desse jogo, mas para os espartanos isso não era suficiente. O intuito era justamente desenvolver indivíduos que tinham as qualidades desejadas. Então eles estão interessados em desenvolver rapazes que são tão próximos uns dos outros que eles seriam unidos até mais do que a própria família, né? E um dos aspectos disso, já para deixar cair algumas crenças de alguns, ou então confirmar, um dos aspectos disso era claramente sexual, né? O arranjo era de que um menino adolescente ficasse associado ao homem mais velho, mas podia ser um dos homens que tinham entre 20 e 30 anos, isso não é nenhum problema, e isso se tornava um acordo formal. Então, o homem mais velho seria o que os gregos chamavam de erotes, um amante, e o menino seria um eromenos, né, o amado, algo que a gente consegue ver em Xenofonte. E aí isso era como uma fase, como se fosse um rito de passagem. A relação começava quando um era menino e o outro era homem. E aí quando o menino chegasse à maturidade, ele não estaria mais nessa relação. Ele mesmo seria um erotes e chamaria para si um eromenos. E todo espartano era casado e esperava-se que ele tivesse filhos. Os espartanos, quando completavam 20 anos, tinham permissão para poder se casar, mas eles não tinham permissão para poder morar com suas esposas, então eles continuavam a morar nos quartéis.
Por outro lado, é claro que eles tinham o desejo, né, de visitar as esposas deles, algo que eles poderiam fazer se não fosse pego. Então o cara tinha que fugir para poder estar com a esposa. Mas se ele fosse pego, ele seria castigado. Mas a sociedade quer que eles tenham filhos, mas para ter filhos tem que estar com a esposa, mas eles não podem estar com a esposa. Vocês viram o problema que isso vira, a loucura que isso é? Mas enfim, quando o homem fazia 30 anos, ele deixava de ser um instrutor na escola e aí ele podia morar em sua própria com a sua esposa, ele podia morar na sua própria casa, e se ele tivesse filhos com menos de 7 anos, eles estariam lá para poder educar o filho deles até eles irem para os quartéis. Os espartanos não jantavam em casa. Mesmo aqueles que moravam com as esposas, eles não jantavam em casa. Eles faziam essa refeição juntos, numa mesa comum, que cada uma era chamada de syssition, que é o que eu falei para vocês, né? Que significa comer comida, grãos, pão juntos. Havia 15 homens em cada uma dessas syssitia, e eles comiam juntos pelo resto da vida deles. E novamente isso aí demonstra um forte sentido de união da comunidade. E aí quais as qualidades que eles esperavam obter desse sistema? Primeiro, a disciplina. Segundo, a autoconfiança. Terceiro, coesão social, a lealdade entre si e a comunidade, obediência aos superiores, resistência física e moral, coragem e uniformidade. Então, uma série de coisas que eles queriam aí, sem contar a igualdade, né, porque todos eles eram similares, nenhum acima do outro, mas ao mesmo tempo todos estavam competindo pela honra, para ter a maior honra. Então, deu para reparar que desde a tenra infância, né, os garotos eram criados como futuros guerreiros, submetidos a condições muito duras, tanto para o corpo deles como também para o espírito, né? E aí dessa maneira eles se tornavam pessoas extremamente resistentes. E por isso se usa até hoje o adjetivo espartano para poder designar a sobriedade, o rigor, a severidade. Vocês já ouviram falar isso? Nossa, um quarto espartano, quer dizer, um quarto sóbrio, só o que precisa mesmo. Os jovens, eles deviam obedecer às ordens dos mais velhos sem qualquer resistência e só podiam falar quando um idoso permitisse. A tal ponto que os outros gregos diziam que era mais fácil você ouvir uma estátua falar do que um lacônio. Aí, como falavam pouco, os espartanos o faziam com grande precisão e concisão. E esse tipo de fala passou a ser conhecido como lacônica. Vocês já ouviram falar? Nossa, a pessoa falou laconicamente, ou seja, só aquilo que precisava falar, mais nada, sem excesso, objetivo, direto, com precisão. E por todas essas razões, formou-se um exército espartano muito efetivo e poderoso, o que acabou por fazer de Esparta uma grande potência no contexto das cidades gregas. E com isso nós fechamos o nosso conteúdo e agora nós podemos fazer um breve resumo sobre Esparta. Nós vimos que Esparta está localizada no sul do Peloponeso, mais precisamente na região chamada de Lacônia ou Lacedemônia. Então, tanto faz um ou outro. O mais usual é Lacônia, né? Nós vimos que no plano político nós temos várias instituições, né? A primeira delas é justamente a Apela, ou Assembleia dos Cidadãos. Então, todo esparciata compõe a Apela, todo esparciata que tenha mais de 18 anos. A Apela vai votar, e eles votam batendo nos escudos, né, fazendo barulho. Eles votam tudo aquilo que é proposto pela Gerúsia. Então, guerra, paz, alguma lei nova, alguma coisa assim, vai ser votado pela Apela. E caso a Apela discorde da Gerúsia, ela pode ser dissolvida, posteriormente pode ser reconvocada. De toda forma, nós vimos que a decisão final fica com a Gerúsia. E a Apela também vota quem são os membros da Gerúsia. A Gerúsia é o Conselho de Anciãos. E na Gerúsia nós temos 30 membros, 28 anciãos com mais de 60 anos e os 2 diarcas. E são eles que propõem as leis, propõem guerra, então, isso aí já vimos com relação à Apela. Também nós temos o Eforato. O Eforato
eforato são os magistrados, eles que vão justamente proteger a Constituição. Então eles controlam tanto a gerúsia quanto a diarquia. São 5 membros, não tem idade para poder compor o eforato, e eles ficam por 1 ano, então há uma rotação no poder do eforato. Alguns até dizem que isso cumpre um princípio democrático na história grega. Enfim, não nos interessa isso nesse momento, mas nós temos 5 éforos, e eles estão diretamente fiscalizando a diarquia, tanto é que em tempos de guerra 2 éforos acompanham o diarca que estiver exercendo o papel de comandante supremo. Então isso aí tá tranquilo, e eles também, é justamente o eforato que vai presidir a assembleia, que preside a apela. Além disso, nós temos a diarquia, e os diarcas só vêm de 2 famílias, dos ágidas e dos euripôntidas. Então, só pode ser diarca se você vier dessas 2 famílias. E isso a gente consegue fechar o plano político de Esparta. Já no plano econômico, nós vimos que é uma sociedade agropastoril. Eles vivem da agricultura e da pecuária. Simples assim. Comércio extremamente incipiente mesmo, porque eles se fecharam na região deles. No plano social, nós vimos que tem os ilotas, que são os servos que vão trabalhar no cleros e vão dar parte do que eles produzem para os esparciatas. Eles não têm nenhum direito político, nenhum direito legal, e eles pertencem ao Estado, eles pertencem à polis. Acima deles nós temos os periecos, que são todos os outros que vivem ao redor de Esparta. Eles não são esparciatas, eles também não são servos, então eles têm a liberdade deles. Eles vão fazer artesanato, eles vão comercializar, eles vão cuidar da própria terra deles também. E acima nós temos os esparciatas, que são os cidadãos propriamente dito. No plano cultural nós falamos que é uma cultura extremamente marcial. O destaque é a Constituição espartana, é a Retra, que teria sido legada por Licurgo. No plano religioso, aí nós não falamos nada e não falaremos, porque nós teremos uma aula só para religião na Grécia Antiga. Então, com isso, a gente, de fato, agora fecha todo o conteúdo, fecha um resumo com esses pontos, esses destaques principais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, subscrevam no nosso canal e também nos sigam no Instagram, porque lá nós postamos esquemas, resumos, e aos poucos a gente vai complementando o material lá para poder servir de apoio com o que nós apresentamos aqui na videoaula. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a próxima.